Professor, fica a seu critério, viu? Agora sim, eu consegui ligar a minha câmera, porque estava com um probleminha de conexão aqui, só estava o áudio entrando, agora consegui. Está Mas tudo tá ótimo. ótimo. Que bom, como é que estão as coisas por aí? Muito trabalho? Muito trabalho, muito calor. Bahia. É, você sabe que eu estou no sul de Minas Ah, e aqui já começou uma brisa de ter que pegar aí uma blusinha meia estação, porque já entramos aí começando o outono e para a gente aqui não tem essa de muito calor não, sabe? Então já começamos a mudar um pouquinho o tempo. aqui não, aqui é Bahia, aqui é calor e calorão. Então, eu preciso ir para a Bahia, não ficar aí nessa época de frio, porque para mim frio não tem nada a ver, não. Eu gosto de calor mesmo. É muito bom. Pois é, vamos ver se a gente marca. Quem sabe se eu não vem presencial aqui, né? Dá umas aulas pra gente lá. Na verdade, eu estou em Guaí, que eu moro em Guaí, mas a aula é em Vitória da Conquista. Ah, sim, vamos combinar, sim, porque isso aí é um prazer para a gente estar indo aí, falar um pouco. Eu estou com 3 turmas aqui na minha cidade de especialização e mais 2 numa cidade vizinha aqui. Então, a gente fica quinta, sexta e sábado só dando aula, sabe? Aí segunda, terça e quarta no consultório, atendendo os pacientes, mas sempre tem um fim de semana que folga, dá para a gente marcar e sim, vamos sim, não tem problema, vai ser um prazer. Nós temos 2 turmas de especialização e 2 de aperfeiçoamento, no mesmo final de semana, né? A gente Certo. fica de quinta a sábado também. Ah, que legal. Eles vão participar juntos? Será que A ideia atualização também? chamei todo mundo. Ah, que legal, que legal. Chamei... Eu preparei uns slides bacana aqui com bastante conteúdo de caso clínico, sabe, não só do cimento, mas assim, numa visão geral da endodontia, né, evolução da endodontia que a gente faz, e é muito legal. Então, acho que vai ser muito proveitoso. Inclusive, eu ia até comentar se o pessoal, durante a aula, tiver dúvida, a gente pode anotando eles colocando no chat, aí depois a gente faz um bate-papo, né? De tirando as dúvidas, para não parar no meio, o que a professora acha? Não, fica a seu critério. Se preferir parar no meio, pare. Se preferir deixar para o final, também eu vou anotando aqui as dúvidas. Tá, para mim não tem problema não, tá? Não tem problema não. Se for uma coisa assim muito interessante, ou alguém que quiser naquela imagem falar alguma coisa, pode me chamar, eu paro, que aí a gente para e esclarece, não tem problema. Eu estou com a expectativa assim, muito grande, viu? Porque esse cimento é promissor, né? É uma nova fase que a gente está entrando na nossa odontologia, né? Que eu ainda brinco. Quando eu me formei, eu me formei em 91, faz 30 anos que eu sou dentista. E a gente vivenciou, né? Aqueles produtos que eram produtos que estavam começando, como a resina composta, não tinha naquela época fotopolimerizador, era pasta a pasta, da Eu Pitic, me né? formei em 88, embora Ah, não pareça. então, nós estamos na mesma época, experimentamos as mesmas coisas lá. Então, naquela época, a gente viu a introdução na parte da estética da resina. Então, hoje nós temos aí resolvendo a estética com resina, né, porcelana. Então, eu digo que a nossa fase atual, para quem está entrando na odontologia, quem está começando, são os biomateriais. São os materiais que vão fazer diferença. Daqui uns 30 anos, eles vão falar assim, nossa, escutei a professora Ana e o professor Sérgio falando dos biomateriais, dos biocerâmicos, naquela época, olha só. Então, é uma coisa assim que não tem como não ficar, não utilizar daqui para frente, né? Então, a diferença é muito grande. Isso é muito legal, porque o pessoal que está tendo contato agora, começando a caminhada endodôntica, né? E eles vão poder acompanhar toda essa adaptação daqui para frente dos biomateriais, que, no meu entender, é o momento deles. Assim como nós tivemos o momento, né, da evolução mecanizada na endodontia, a gente tem hoje o momento da evolução biológica, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Mas
A hora que quiser que a gente comece aí, professora, podemos começar. Só um minutinho, parece que tem alguém que não está conseguindo entrar. Peraí. Tá. Ah, tem 2 alunos aqui que disseram que não estão escutando nada da aula. Então, o áudio tá bom, Matheus. Deixa eu falar com ele aqui. Fala para ele desligar o áudio e ligar de novo. Às vezes é o áudio dele. Tá, peraí. Ô, Matheus, desliga o áudio e liga de novo, que pode ser seu áudio. Tá todo mundo escutando super bem, a imagem tá super ótima. Tenta fazer isso aí. Deixa eu botar aqui no chat, porque pode ser que ele... Porque o áudio não tem jeito. Se um está escutando, às vezes é o problema caso, de uma pessoa só, né? Lá. Ou ele sair e entrar de novo. Ele disse que ele e um colega, que 2 não estavam conseguindo. Ah, tá legal. Descobri que tem que clicar conectar áudio. Ah, que bom. Onde ele vê lá o microfoninho, para ele passar. Se tiver no celular, ele passa na parte de baixo, vai aparecer o microfoninho, aí ele clica, vai habilitar. Pronto, eu vou desligar o meu microfone, minha câmera, e vou deixar o senhor à vontade aí para conversarmos. Ah, então tá ótimo, não tem problema não. Eu vou tentar já projetar a aula. Antes de você desligar, professora Ana, só me fala se a imagem vai chegar bem aí. Tá. Para a gente poder... Pronto, o Matheus já conseguiu, ele botou ali, obrigado. Tá escutando já, né, Matheus? Acho que já. Tá escutando bem aí? Ah, que bom. Então eu já vou... Pronto, tá beleza lá para ele. Ah, ótimo. Então eu vou tentar projetar já e você me fala se tá ok aqui a projeção. Conseguiu chegar a abrir a tela toda, professora? Não, não tá a tela aberta, não. Tá com os íconezinhos do lado. Não tá em tela não. cheia, não. Não tá, não? Não. Então eu vou entrar de novo aqui, vamos ver. Agora sim. Agora foi? Foi. Ótimo. Que bom. Bom, então eu gostaria de dar as boas-vindas para todos aí que estão acompanhando esse nosso encontro, dizer que, ao convite da professora Ana Graziella, foi uma satisfação muito grande poder estar aqui. E eu sou professor também de endodontia e a coisa que eu mais gosto é fazer aquilo que a gente está acostumado, né? Que é atender pacientes, fazer a nossa endodontia. Quando me formei em 91, e assim que eu me formei, eu não sabia nada de prótese dentária. Então, aí eu fui me especializar em prótese dentária. Fiquei 10 anos trabalhando como protesista e encaminhando muitos pacientes para endodontista. Até que um dia eu encaminhei tanto paciente para endo e atendi pouquíssimos pacientes no meu consultório como prótese e clínica geral. Aí eu fui fazer especialização no final de 98, por aí, lá em Araraquara, na Unesp, com o professor Mário Leonardo, que infelizmente nos deixou aí há um mês atrás, né? Então, foi lá que eu iniciei toda a minha carreira endodôntica. Então, a partir daí, eu fui fazendo meu mestrado, voltado para pesquisas de endodontia, e foi logo em um ano de 2000, 2001, que nós começamos a pesquisar um pouco sobre os biomateriais, sobre os cimentos biocerâmicos que nós vamos apresentar para vocês hoje. Então, eu gostaria de passar aqui os slides e para que a gente possa começar a nossa aula. Então, nós estamos vivenciando uma nova era da odontologia. Eu estava comentando com a professora Ana que quando
iniciamos a nossa odontologia, a nossa graduação, nós tínhamos lá alguns materiais inovadores, como as resinas, que naquela época a resina não era fotopolimerizável, ela era termo, ela era pasta a pasta, a gente misturava as duas pastinhas, quimicamente ativava e a gente colocava no dente. E aí vieram as evoluções na parte estética, e hoje a gente tem aí essa variedade de parte estética. Assim como nós tivemos uma evolução na endodontia. E essa evolução da endodontia chegou, no momento atual, com uma palavrinha que podemos ver aqui na tela, são as chamados biocerâmicos. Mas o que vem a ser um material biocerâmico? Para que a gente possa entender um pouquinho, vamos acompanhar a nossa trajetória endodôntica em alguns momentos diferentes. O primeiro momento que eu gostaria de pontuar aqui foi nessa década de 74, nessa época, com esse professor pesquisador, Herbert Schilder. Foi um grande pesquisador, porque daquela época ele já nos mostrou um preparo endodôntico cônico. Então, ele introduziu na nossa endodontia não mais você pegar uma liminha e ir lá no ápice e ficar trabalhando com essa lima lá no ápice até ela aumentar o seu tamanho. Ele já introduziu uma conicidade no preparo dos canais. E isso aí nos favoreceu muito hoje em dia. E depois, um pouco mais adiante, nós temos aqui a introdução dos materiais, das limas de níquel-titânio. São aquelas limas que hoje a gente trabalha modelando o canal, preparando o canal, mas naquela época, nessa época aí, nessa década de 90 até o ano de 2000, era um sofrimento muito grande. Eu quase desisti de ser endodontista nessa época por causa de tanto que eu fraturava lima rotatória de níquel-titânio. Porque, primeiro que a gente não tinha evolução dessas limas e nem dos motores. Os motores, nessa época, não tinham controle de torque, não tinham controle de velocidade. E para fazer um canal, para preparar um canal, usava-se quase todas essas limas dessa caixinha com uma conicidade, por exemplo, que está aí na tela 0,4. Depois a gente tinha que pegar uma outra caixinha de conicidade 0,06 e assim ia. E o movimento era entrando no canal, vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar, não vai quebrar, quebrou. Então, essa época foi uma época difícil, mas conseguimos evoluir na época de variação de taper, nessa época que temos aí a ProTaper, nesse ano de 2005, que já nos facilitou, diminuiu muito o número de limas para preparar os canais. Tivemos, a partir dessa época de 2005, uma evolução muito grande tecnológica, uma evolução onde vieram motores controlados com velocidade, de torque, de velocidade, limas tratadas termicamente, onde temos tratamentos de lima que ela pode fazer curvas que antes não poderiam fazer porque não tinha muita flexibilidade, né? Então, nessa época, movimentos rotatórios, movimentos reciprocantes, então, tivemos uma evolução muito grande até meados aí de 2016, 2015. A partir de 2015, 2016, começou a voltar uma atenção para o momento atual. E qual é esse momento atual que nós estamos hoje, que começou nessa época a ser falado? São os momentos que você deixa de ter a parte tecnológica, o avanço diminui um pouco o avanço tecnológico para entrar o avanço biológico. Então, hoje, nós entramos na era dos biomateriais. Mas o que vem a ser essa palavra biomaterial? Porque todo material que eu utilizei na endodontia até hoje não fazia mal para o nosso organismo. Mas a diferença entre o material biocompatível é muito grande para os materiais
que são chamados de biomateriais. Se a gente for procurar aí na enciclopédia o que é um biomaterial, nós vamos entender que é qualquer substância ou uma combinação de substâncias que, quando tem a perda de um órgão, de um tecido, e colocado essa substância no nosso dente ou no nosso osso, o nosso organismo não altera. Ele não sofre transformação de parte funcional. Então, isso é um biomaterial. Por exemplo, na nossa área endodôntica, chega lá uma criança onde ela tem uma inflamação, tem uma pulpite, né? O dente não está necrosado. Se eu remover a polpa coronária deste dente e colocar um biomaterial em cima da polpa radicular, sem colocar nada por baixo, a polpa radicular não vai calcificar, ela não vai inflamar, ela vai manter sua atividade natural. Deu para entender? É diferente se eu colocar, tirar a polpa coronária e colocar ali um ionômero de vidro, eu colocar ali um hidróxido de cálcio PA, um pó, eu vou induzir o quê? Um fechamento. Eu vou induzir uma calcificação na entrada daqueles canais e um recuo daquela atividade da função radicular. Então, os biomateriais que hoje escutamos falar, que nós temos um nome de biocerâmicos, né? Eu vou falar para vocês daqui a pouco que esse biocerâmico tinha outro nome há 15 anos atrás, mas é o mesmo material, proveniente das mesmas características. Eles têm que manter a atividade funcional do corpo. Essa é a nossa ideia, para que a gente possa nos situar. Uma coisa que é importante a gente mostrar, que os cimentos convencionais odontológicos, todos que nós utilizamos até hoje, alguns têm uma atividade um pouco melhor que os outros, porém todos são biocompatíveis. Porque se eles não fossem biocompatíveis, a Vigilância Sanitária e a Anvisa não aprovaria a sua utilização. E qual que é a união entre o dente e esses materiais biocompatíveis? É uma união química-mecânica, chamada de uma adesão. E os materiais atuais que estamos falando dele, os biocerâmicos, eles fazem uma coesão, uma ligação iônica entre o material e o dente. Então, esta é a diferença que a gente vai sentir com o nosso tratamento no paciente, aquele paciente que você está preparando uma cavidade e tem uma exposição pulpar, aquele dente não está necrosado, você pode fazer um capeamento direto com um biocerâmico que o paciente não vai ter dor pós-operatória. Você pode fazer um capeamento indireto naquelas restaurações muito profundas que o paciente não vai ter dor pós-operatória. Então, é por causa dessa bioatividade, é por causa dessa coesão, dessa ligação iônica. Então, eu queria mostrar para vocês que o material só faz essa ligação iônica se ele tiver propriedades ricas em silicatos, ricas em carbonatos. Por quê? Porque eles têm que ter originado de rochas feldespáticas, tá certo? Quando nós pegamos um pó rico em todos esses componentes e misturamos uma água de trabalho, vocês vão ver aqui que uma água de trabalho, ela é como se uma água destilada. Essa reação química irá liberar alguns íons, e estes íons vão entrar em contato com o nosso corpo humano e vão fazer essa ligação iônica. Então, para que a gente possa entender um pouquinho dessa ligação iônica e dessa bioatividade, eu vou convidar vocês para pensar um pouquinho junto comigo aqui, na hora que eu pego aquele pó, aonde ele é rico em cálcio e fósforo, ele é rico em silicatos de cálcio, e ao mesmo tempo eu manipulo, na mesma hora, uma água destilada ou uma água de trabalho
eu vou ter o quê? Eu vou ter íons hidroxilas, radicais de silicatos, e nessa hora eu estou fazendo uma reação de hidratação. É por isso que eu preciso manipular o meu líquido nessa hora, para que eu possa fazer com que essa liberação iônica seja máxima possível. Nós aprendemos na nossa endodontia que quando a gente tem um pH alcalino, um pH básico, a gente não tem inflamação, a gente não tem infecção. Então, quando eu coloco algum produto de pH alcalino, eu consigo mudar aquela região para fazendo com que aquela região seja uma região favorável para o reparo. Então, na hora que eu manipulo o pó do cimento, a ligação do carbono no cimento, ela se dá nessa hora. A hora que a gente coloca os íons hidroxilas manipulados lá, o pó e o líquido, o cimentinho biocerâmico, em cima do nosso dente, ele vai se ligar ao carbono e vai formar essa ligação iônica. E o que nós encontramos hoje no mercado de materiais biocerâmicos que fazem essa ligação iônica? Pouquíssimos materiais. Por quê? Porque a diferença de um material biocerâmico para outro biocerâmico são os aditivos que foram pesquisados durante muito tempo para colocar esse material em uso. Então, quando eu falei para vocês que eu iniciei minhas pesquisas no ano de 2000, 2001, com o material biocerâmico, naquela época foi introduzido o primeiro material biocerâmico por um professor americano chamado Tora Binejar, que foi o primeiro MTA ProRoot que foi introduzido como material biocerâmico. Só que o aditivo que ele tinha era quase que nenhum. Então, ele não ficava muito viável para ser utilizado, mas era rico em silicatos de cálcio, silicatos tricálcicos e carbonatos de cálcio. Então, o que aconteceu nessa época? Vários pesquisadores começaram a trabalhar para chegar aonde nós estamos com alguns produtos fazendo essa bioatividade. As nossas pesquisas foram de 21 anos. Desde aquela época, a gente começou a pesquisar, partindo do primeiro MTA que existia naquela época, começamos a pesquisar até o ano de 2016, aonde a Anvisa aceitou todos os trabalhos de pesquisa, todos os artigos, todas as teses de mestrado, doutorado, durante esses 21 anos. E ela liberou em 2018 para que a gente pudesse colocar no mercado o biocerâmico da Simo. Então, nós temos o biocerâmico pesquisado durante esse tempo todo, esses dois da caixinha aqui, a verde e azul, que são voltados para a endodontia, eu vou falar aqui para vocês agora, daqui a pouco, e tem este biocerâmico mais recente, que foi o lançamento do Simo DTA, que é um biocerâmico que, além da endodontia, nós utilizamos ele na pediatria, na dentística, na prótese, e várias outras utilidades, como também paciente especial, fazendo a remoção seletiva, que antes se chamava ART, que era um tratamento atraumático, né? Então, foram muito tempo de pesquisa e eu selecionei aqui para vocês alguns trabalhos mais recentes. Este trabalho foi realizado pela equipe de materiais dentários da USP de São Paulo, onde o professor Marlos Pedrosa, ele me ligou e falou assim: professor Sérgio, será que você cederia os materiais da Simo para a gente fazer uma pesquisa de citotoxicidade em células no ligamento periodontal? Eu falei, perfeitamente.
Aí, há 2 anos atrás, ele pegou o cimento nosso e o ano passado, no meio do ano passado, ele falou, olha, a publicação saiu. E o resultado está fantástico, por quê? Porque o Simo HP, o biocerâmico Simo HP endodôntico, foi o que menos agrediu as células do ligamento periodontal com os outros materiais que nós colocamos em estudo. Então, foi assim, veio comprovar aquelas pesquisas todas que a gente já tinha sido feita, né, numa faculdade, num centro de pesquisa muito conceituado, que é a parte de citotoxicidade de célula da USP. E o outro trabalho também que foi publicado agora no final do ano foi pelo professor da Faculdade Federal da UNB de Brasília, onde ele realizou vários experimentos de biocerâmicos. Aqui ele colocou apenas materiais biocerâmicos, cimentos convencionais ele não utilizou, e analisou a formação osteoteogênica, induzindo nas células osteoblásticas e vendo qual biocerâmico tinha maior ação nessa indução de formação de osso. Então, aí ele também me mandou, falou assim, Sérgio, olha só o PBS Simo HP, dentro de todos os outros que nós tivemos aqui nas pesquisas, com os materiais, comparando, o Simo HP foi o que ativou as células osteoblásticas mais rápida. Ela induziu a formação, em 5 minutos já estava formando o osso. Isso aí por causa do quê? Por causa da pureza do biocerâmico. Lembra que eu mostrei para vocês aqui os aditivos? Quando nós começamos a trabalhar com os aditivos da Simo, nós tivemos assim uma cautela muito grande de não misturar plástico e nem metal, para que ele não tivesse interferência nessa reação, nesses resultados. Então, nós temos assim com resultados de ciência, de pesquisa muito, muito bem aceito, e eu quero mostrar para vocês agora, daqui a pouco, sobre a nossa casuística clínica. Então, para falar nos biomateriais, nós vamos falar um pouquinho deste primeiro cimento da caixinha azul, que chama-se Simo HP. O Simo HP é um cimento obturador. Ele foi idealizado para que a gente pudesse substituir todos os outros cimentos convencionais. H+, Endofil, todos os cimentos convencionais que não têm ligação iônica, para que a gente possa obturar os nossos canais com o Simo HP. E o Simo HD da caixa verde é um cimento reparador que tem a radiopacidade da dentina. Para quê? Para a gente poder tampar a perfuração daquele assoalho, onde a gente está tentando, procurando um canal e furou, fez uma perfuração, na mesma hora você manipula esse cimento HD da caixa verde e coloca, espera 3 minutos e continua o procedimento. Aquele assoalho perfurado está tampado com biocerâmico, e lembra que eu falei a bioatividade dele? Ele mantém aquilo que está por baixo, elevando o pH a 12. Então, é muito bom a gente ter materiais que vão nos salvar o nosso dia a dia clínico, né? Então, vamos falar um pouquinho do cimento obturador Simo HP. Ele é hiperdenso, ele tem radiopacidade, ele é branco na manipulação. O tempo de presa, pessoal, é de 10 a 30 minutos ali para você trabalhar. É um tempo muito grande. Você pode trabalhar manipulando esse cimento na placa de vidro por 10 minutos. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que todos os materiais biocerâmicos que existem, eles têm um tempo de presa final de 28 dias. Não tem material biocerâmico menos que termine o seu processo de fases de endurecimento menor que 28 dias. Então,
eu vou ter o quê? Um tempo de presa inicial de 5 minutos, 10 minutos inicial, que eu posso continuar o meu trabalho, tá? Então, não tem perigo de eu falar assim, nossa, mas eu vou obturar aquele canal e aquele cimento vai demorar 28 dias. Não, não. O meu procedimento clínico, ele pode ser iniciado assim que ele iniciou a sua presa dentro do dente. Então, uma coisa que é muito importante aqui, ó, é esse pH 12 após 3 horas. Após 3 horas, esse pH 12, ele faz o quê? Eu consigo fazer com que ele fique tirando a inflamação e tirando a infecção à medida que ele vai aumentando esse meu pH. Então, esse meu pH 12, quando eu tenho um dente inflamado, a partir do momento que esse pH meu começa a elevar, essa inflamação já diminui, assim também como a infecção. Ok? Então, vamos lá. A obturação desse cimento, como que ela pode ser feita, pessoal? A obturação desse cimento, ela pode ser realizada com gutapercha ou sem gutapercha. Por quê? Porque com gutapercha ou sem gutapercha? Porque a gutapercha, ela não vai ter ação benéfica nenhuma em termos de bioatividade. Ela apenas é biocompatível, ela não causa mal para o nosso organismo, mas ela não tem ligação iônica com a nossa dentina. Então, quando eu tenho um dente que eu vou obturar com cimento Simo-HP, como que eu faço? Eu levo o meu cimento, após manipular, nós vamos ver aqui um vídeo de manipulação e de obturação. Após eu manipular o meu cimento, eu utilizo um Maxpaden ou lentulo para levar esse cimento dentro do canal. É lógico que o Maxpaden e o lentulo, ele trabalha na parte reta do canal. Então, eu passo o meu Maxpaden, levo na parte do terço cervical e médio do meu canal, 1, 2, 3 vezes, pego o meu cone de gutapercha, aquele cone que eu já provei no meu comprimento de trabalho, coloco ele e corto, está terminado a minha obturação naquele canal. A diferença de uma obturação de cimento biocerâmico para um cimento convencional é justamente a quantidade de gutapercha que eu vou colocar. Nos cimentos biocerâmicos, quanto menos gutapercha, é melhor. Por quê? Porque o cimento vai virar uma dentina artificial lá dentro da minha raiz. O monobloco dele vai ser muito mais resistente a essa raiz. Então, quanto menos gutapercha eu colocar lá dentro, mais biológico vai ficar essa minha obturação endodôntica. Ah, mas e quando você não utiliza gutapercha? São para aqueles casos de dentes anteriores, com ápice aberto, você pode obturar apenas com o cimento. Vai levando o cimento, vai condensando, eu vou mostrar para vocês aqui, já aqui na frente. Plug apical, retroobturações, tratamento de dentes com trinca radiculares. Então, nós podemos utilizar esse cimento para resolver casos que antes estavam condenados. Quando eu tenho uma trinca radicular, como que eu sei na radiografia que aquele dente possivelmente tem uma trinca? Se eu não tiver como fazer uma tomografia Cone-Beam, pela radiografia eu consigo visualizar na lateral uma imagem radiolúcida naquele dente. Possivelmente a imagem radiolúcida pode ser uma fratura ou uma trinca daquele dente, principalmente se coincidir a nível de núcleo intrarradicular, às vezes um paciente com bruxismo muito acentuado, né? E nesses casos, se eu obturar esse canal com gutapercha e cimento convencional, eu vou ter insucesso. Eu vou ter que partir para o implante nesse caso. Mas se eu colocar o cimento biocerâmico dentro desse canal, eu digo para vocês que 99% é sucesso naqueles dentes com trinca, naqueles dentes com reabsorção. Então, a gente pode observar
a ação dele depois que você introduziu. E como que a gente manipula o cimento? O cimento, a gente coloca uma porção de pó na placa de vidro, como nós vamos visualizar aqui, ó. Você coloca essa porção de pó e divide ela ao meio. Importante, pessoal, utilizar uma espátula mais fina. Coloca uma ou duas gotinhas e vai aglutinando lentamente. Ó. Eu não preciso esfregar esse preparo, porque o cimento é aglutinado. E olha a espessura dessa espátula, que legal. Então, nesta hora, eu vou levando o meu pó ao meu líquido de acordo com a minha necessidade. Por que necessidade? Qual que é a textura que eu vou deixar esse cimento? Textura de pasta de dente. Eu não vou deixar ele não muito duro e nem muito mole. Então, eu posso, nessa hora, fazer o quê? Agregar um pouco de pó a essa manipulação. Ah, o cimento ficou um pouco duro. Pega uma gotinha que está aqui do lado, separada, não puxa a gota inteira, puxa um fiozinho da gota que ela vai ficar um pouquinho mais mole. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho 10 minutos de trabalho com esse material? Então, eu posso deixar ele bem durinho, como um cotosol, se eu for fazer uma retroobturação, uma cirurgia parodontológica, ou eu posso deixar ele com uma pasta de dente para levar ele com o Maxpaden ou o lentulo dentro do meu canal. Então, a textura para manipulação desse cimento, ela é bem tranquila, ela é bem fácil da gente conseguir realizar, tá? Então, essa espátula, a Simo lançou uma espátula justamente para trabalhar com os próprios cimentos biocerâmicos. É uma espátula perfeita. Por quê? Porque ela é flexível e ela consegue levar o cimento dentro do dente com essa ponta. Eu posso utilizar essa ponta que nós acabamos de ver ali dentro, ali no vídeo anterior, e essa ponta um pouquinho mais fina, eu pego o cimento, quando eu for utilizar o cimento numa densidade mais dura, como o cotosol, eu pego e levo ele dentro do meu dente, como nós vamos visualizar aqui para tampar furo com outro cimento HD de presa rápida. Então, aqui são alguns casos obturados com cimento HP. Esse caso, uma reabsorção interna, né, que tinha também uma lesão. Esse dente foi obturado apenas com cimento. Ele foi levado aquela textura aqui dentro, uma vez, duas vezes, três vezes, e foi utilizando o próprio cone de gutapercha para condensar o terço apical. Porque a Maxpaden lentulo não faz curva quando o dente tem curva. Então, o que vai auxiliar para levar o cimento no terço apical? O meu cone de gutapercha. Então, eu posso utilizar esse cone no terço apical quando o canal não é reto. E o que eu vou ter dentro deste meu dente, pessoal? Eu vou ter cálcio e fósforo fazendo essa ligação iônica aqui, ó, na dentina. Então, todo essa área do dente vai ser uma área como se fosse um dente rígido, com uma resistência de força igual à carga de mastigação de uma dentina, que equivale a 40, 50 megapascal. O cimento tem também 40 a 50 megapascal de força. Então, a distribuição da carga oclusal, ela é feita no monobloco, como a gente pode visualizar aqui. E outra, detalhe, pH 12. Quando eu coloco um cimento de pH 12 numa área onde eu tenho inflamação e infecção, essa reparação começa na mesma hora, no mesmo instante, ok? Então, este caso foi um caso que esse paciente nos procurou porque ele ia casar. E a noiva falou para ele que ele só poderia casar se ele fosse arrumar aquele lateral, aquele dente escuro dele. Era um paciente muito humilde, da roça, e vocês podem visualizar aqui que tem uma cone de gutapercha para rastrear a fístula, um dente fistulado, com ápice aberto, foi feito em sessão única esse caso,
foi instrumentado e obturado inteirinho com cimento Simo HP. Aí eles me perguntam, professor Sérgio, mas esse cimento, quando eu vou levar, ele não vai espalhar lá naquela cavidade, na lesão? Não. Todo cimento biocerâmico, dentro do dente, quando ele começa a tomar contato com o ligamento periodontal, meio externo do canal, ele acelera um pouco a presa. Então, ele para e dá o quê? Uma formação nessa região apical, induzindo a formação de ligamento periodontal. Tá? Então, este caso foi um caso que, depois de alguns meses, recebemos um e-mail que ele foi colocado na biblioteca da faculdade de Harvard por ser um caso atípico, porque aquele menino que foi nos procurar não era um menino, era um paciente de quase 40 anos, 38 anos, que tinha um ápice aberto. Então, isso aí é uma coisa atípica que a gente consegue reverter. Então, a gente conseguiu saber que ele está lá na biblioteca, esse artigo. E aqui, esse artigo, a gente visualiza no momento, na radiografia inicial, no momento da obturação, e 6 meses depois, pessoal, olha que legal, quando eu tenho uma imagem contornando esse meu ápice, uma imagem de osso, o que chama-se isso? Lâmina dura. A gente aprende que lâmina dura, quando você tem um sucesso clínico, um sucesso radiográfico e um sucesso histológico, tá? Porque se a gente fizer um corte aqui nessa região e levar no microscópio eletrônico de varredura, que amplia muito, eu vou ver aqui células não inflamadas ao redor do meu ligamento periodontal. Então, o cimento biocerâmico, ele induz a formação de ligamento periodontal, ok? Esse caso foi um caso de trauma, de avulsão do dente 11 e de luxação do dente 21. Esse professor é um professor, Regis Aleixo, de Goiás, ele me ligou e falou, Sérgio, vou colocar e vou preservar e vou te mandar o caso. E ele falou, olha, sucesso, o paciente está assintomático, não teve dor, não teve mais nada, depois do reimplante e do tratamento. Então, são casos que a gente vai tendo assim, sucesso pela bioatividade. Esse caso de lesão de furca foi realizado pelo professor José Dias, pesquisador também da CIMO, e onde nós tivemos o quê? Uma comunicação desse núcleo intraradicular, que uma perfuração, quase que condenando essa raiz. Até um tempo atrás, esses casos de perfuração de assoalho eram indicados para implante. A gente não tinha muita solução, porque qualquer material que colocasse ali, material que não fosse bioativo, ele não ia reparar essa região. E aí, então, foi removido o núcleo desse caso, refeito o canal com cimento HP e também com apenas um cone de gutapercha e o cimento preenchido toda essa área aqui. E depois de 6 meses, visualizamos o reparo total. Paciente assintomático, sem dor, mastigando, dente já reabilitado com novo núcleo e nova coroa. Casos de reabsorção interna é uma dificuldade muito grande para quem aí já teve uma reabsorção, já tratou o paciente de reabsorção interna. A reabsorção interna, ela não causa dor, porque o próprio nome fala, quem que está reabsorvendo o meu dente internamente? É a polpa. Então, toda reabsorção interna, eu vou ter, quando ela é apenas interna, eu vou ter uma imagem radiolúcida, dessa maneira aqui, onde é descoberta por radiografias, às vezes realizadas de revisão. Vamos fazer um check-up radiográfico e a gente visualiza, porque o paciente é assintomático, ele não tem dor. E uma das grandes dificuldades nossa com material, com gutapercha, a professora Ana vai saber disso, né? Ela experimentou também, é preencher essa loja todinha com gutapercha e cimento. Então, era uma dificuldade muito grande, porque a gente tinha que termoplastificar essa região e, às vezes, ficava espaço sem preenchimento. Então, com o cimento biocerâmico, a gente consegue
jogar todo o cimento aqui dentro com lentula e Max-Paden. Este canal foi obturado sem cone de gutapercha e esses 2 outros vestibulares com apenas um cone único. E o paciente teve uma raiz reforçada por causa do biocerâmico. Já a reabsorção externa, como nós podemos ver aqui nesse caso, é também proveniente de um trauma, porém, a polpa está morta. Toda a reabsorção externa, nós temos o quê? Os osteoclastos substituindo aquela dentina. Então, nós temos que fazer com que paralise aquele processo, elevando o pH. E nada melhor do que você colocar um biocerâmico de pH 12 para paralisar. Esse caso aqui, essa paciente não podia fazer implante nesse dente, era uma paciente que fazia uso de bifosfonatos, e os bifosfonatos são materiais que podem causar o quê? Uma osteonecrose, quando feita uma cirurgia. Então, eles não podiam extrair a raiz dessa paciente. Quem que usa bifosfonato? São os pacientes que fazem reposição de cálcio, quando tem osteoporose. São pacientes que fazem tratamentos de quimioterapia, né? Então, nesses casos, estava contraindicado. Aí, o paciente me procurou, depois de passar em vários colegas, consegui remover esse núcleo intraradicular, obturei o canal com o Simo-HP e depois reforcei a região cervical com o Simo-HD. Lembra que eu disse para vocês que esse Simo-HD, que é reparador, ele tem a radiopacidade dentinária, olha ele aqui, ó, preenchendo esse espaço de reabsorção cervical, aqui, ó, junto com esse novo núcleo que foi colocado. Então, assim a gente consegue casos que nos dão tranquilidade para trabalhar. Casos como este do ex-colega, ex-aluno, né, o Almir Alvelar, eu vi que tem alguns alunos nossos acompanhando aí, alunos de especialização, ex-alunos, né? E esse caso foi do Almir também, que obturou todo o dente, ó, sem gutapercha, e é um caso que ele colocou. E aqui a gente vê o quê? Formação de lâmina dura após alguns meses. Este também, caso dele de retratamento. Ah, mas se eu extravasar, o cimento reabsorve? Não. O cimento, ele vai ter uma ligação iônica induzindo o ligamento periodontal ao redor dele. Ele vai reforçar aquela região apical onde estava irregular por uma reabsorção. Este caso foi um caso de um professor de Governador Valadares, professor Ridalton, professor de especialização também, e ele falou: Sérgio, esse caso desse meu paciente foi comprovado lesão perirradicular, tinha uma reabsorção interna muito grande e também, pela tomografia, tinha uma fratura aqui no terço médio desse canal. Quando a gente tem uma fratura, lembra que eu disse para vocês, uma lesão lateral à luz do meu canal? Pode pesquisar, porque ali possivelmente você pode encontrar uma trinca ou fratura. E aí ele fez o tratamento desse caso com o Simo-HP, colocou um novo pino de fibra de vidro, e aí ele me mandou 3 meses depois já a formação óssea em evolução. E assim que ele teve condições, ele me mandou 36 meses depois o acompanhamento desse caso. Olha que fantástico esse acompanhamento, pessoal, quando a gente tem aqui um canal todinho preenchido internamente aqui com cimento biocerâmico e a formação de lâmina dura. Eu digo para os meus alunos que, se você for judicialmente chamado diante de um juiz pelo seu tratamento endodôntico, procure a sua lâmina dura. Quando você tiver a sua lâmina dura no seu tratamento endodôntico, acabou o seu problema, porque é sucesso clínico, radiográfico e histológico. Então, são casos de lesão e reabsorção. Esse caso aqui foi realizado por um professor também de especialização, William Martins, que fez apenas um plug apical e resolveu obturar com outro tipo de cerâmico, outro tipo de cimento. Então, eu digo, tem várias utilizações que você pode optar.
não é? E essa cirurgia parendodôntica eu realizei num dente com um cimento que aparece na radiografia, que é o cimo HP, e o cimo HD da radiopacidade de dentina. Foi a retroobturação, aqui o caso inicial, feito já com amálgama, um insucesso, porque o amálgama não é um material indicado para fazer a retroobturação. O outro caso com um núcleo muito grande, também com uma lesão. Este dente 21 foi realizado a retroobturação, ó, aqui é onde eu estou passando essa seta, com cimento Simo HD, de radiopacidade dentinária. E este aqui, com cimento Simo HP. Por quê? Porque os dois têm a mesma bioatividade. Aliás, os três têm a mesma bioatividade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o outro para uso de várias áreas. Então, depois, olha, pessoal, lâmina dura formada e paciente assintomático. Isso que a gente quer no nosso caso. Dentes com trinca. Dente, quando ele tem uma trinca radicular, muitas vezes a gente não consegue reverter esse processo se utilizar o cimento convencional. E eu digo para vocês, quando os fragmentos não estão separando aquela raiz, eu posso realizar esse tratamento desde que eu consiga tirar o trauma de oclusão. Eu costumo pontuar muito bem, professora Ana, que para os alunos, que quando você está tratando um canal que sofreu um trauma, seja por um bruxismo, seja por um impacto, esse tratamento endodôntico vai ser favorável quando você não deixar ele ter um contato oclusal durante o seu tratamento. E nem depois. Então, dentes traumatizados, infelizmente, o paciente tem que usar uma placa miorrelaxante para dormir. Não é uma placa de silicone, aquela mole, de acetato, é uma placa rígida, superior, de acrílico lisa, para que você possa, num caso como este aqui, ó, depois de reabilitar, como nós vamos visualizar, a gente consegue colocar a placa e desgastar esse dente por dentro para que não entre em contato com o dente quando o paciente fizer lateralidade com o bruxismo. Então, este caso foi fantástico da doutora Valcíria, de Alagoas. Foi feito um retratamento e obturado apenas com cimento AHP e um cone. Aqui nós visualizamos um cone mídio para depois, na outra sessão, remover essa gota-percha e colocar um núcleo intraradicular. E foi o que ela fez, colocou aqui um núcleo de fibra de vidro, um sobrenúcleo e depois reabilitou este dente com a prótese. O paciente está mastigando mais de 2 anos tranquilamente, sem alteração funcional e sem alteração radiográfica também. Então, um dente que estava condenado, que tinha uma trinca radicular, foi reabilitado por causa dessa bioatividade. Esse caso também de uma ex-aluna nossa com uma trinca, foi realizada tomografia Conibin. É legal a gente lembrar que toda tomografia pede-se um corte axial. O corte axial da tomografia Conibin é um dos cortes que mais facilita a gente visualizar a trinca. Foi obturado com cimento e depois de alguns meses, neoformação óssea daquela área que tinha uma trinca radicular. Então, são casos. Esse aqui é um caso da professora de Santa Catarina, a professora Milena Perraro, que me mandou também as fotos, falou, Sérgio, eu tirei umas fotos com microscópio, vou te enviar, olha a reabsorção do terço cervical desse canal, a reabsorção após trauma, bruxismo de lateralidade apenas no canino, onde ela tratou esse canal inteiro e preencheu essa reabsorção cervical com Simo HP. E o paciente assintomático também não teve mais nenhum problema e voltou a ter uma vida normal. Qual foi a indicação desse paciente? Por causa de ser um canino, placa de bruxismo para dormir para o resto da vida. Então, não pode continuar o trauma. Todo dente, o paciente bruxoma, a gente tem que orientar ele a não realizar os movimentos
mas também proteger os dentes, porque ele vai detonar os outros dentes também. Alguns casos também de colegas, esse é da mesma professora Milena Perraro, que fez essa reabsorção externa aqui com HP, de radiopacidade dentinária. Esse professor Pedrosa de São Paulo, o Pedro, também fez uma base com cimento. A professora Paula enviou para nós também, depois de ter feito apenas um plug apical, a formação de ligamento periodontal, e aqui depois ela reabilitou com o núcleo e este dente. E aqui eu queria mostrar para vocês, pessoal, a obturação. Então, como que a gente faz? A obturação, ela é fantástica. Sabe por quê? Porque ela é simples e fácil de realizar. Você não precisa ficar preocupada se o cimento vai além, se o cimento vai aquém. Desde que você faça uma instrumentação correta, faça a sua odontometria correta, prove seu cone de gutta-percha, ele está lá no seu comprimento de trabalho, perfeito. Aí você vai pegar uma placa de vidro, vai dobrar uma gaze e vai deixar o seu cone fincado aqui, ó. Vamos utilizar apenas um cone de gutta-percha. Vamos colocar o cimento, uma porção de cimento, dividir ao meio, e vamos colocar aqui 1, 2 ou 3 gotinhas. Notem que quando eu encosto o líquido na placa de vidro, essa gota não fica muito volumosa. Então, eu posso ir aglutinando aqui à medida que for necessária, para que até encontrar o quê? Um formato de pasta de dente. Aí eu já deixo no meu contraângulo o lentulo ou o Max Padden para que eu possa passar ele aqui, eu vou mostrar o vídeo para vocês, e levar ele aqui dentro. Ó. Então, vamos lá. O vídeo está um pouquinho rápido, porque ele rodou para rodar em um WhatsApp. Então, olha lá, eu vou manipulando até ficar numa consistência chamada flow, mas que nada mais é que a consistência de pasta de dente. Então, nessa hora, se eu precisar puxar um pouquinho do líquido, se ele ficou duro, eu não vou puxar o líquido todo. Eu pego a minha espátula, ponho ela em pé e puxo um fiozinho do líquido aqui, ó, e manipulo que ele vai ficar mais mole, tá ok? Ou vou colocando um pouquinho do pó, que ele vai ficando numa consistência ideal, para que a gente possa passar o Max Padden e o lentulo lá. Leva 1, 2 vezes, sem eu ter medo do quê? Sem eu ter medo disso aqui quebrar ou sem extravasar cimento. Uma dica muito importante, todas as vezes que a gente vai utilizar lentulo, tem que ver se o sentido está no sentido horário. E isso a gente vai visualizar lá no micromotor. Aquela rodinha que fica no micromotor, ela tem que sempre estar para a direita. E aí eu venho aqui com o meu lentulo ou Max Padden e vou colocando nesse interior do meu dente, ó, 1, 2 vezes, ó, quantas vezes forem necessário, até que eu perceber que o cimento está bufando, está completo aqui. Aí eu pego o meu cone, coloco, corto e condenso. Ó, isso aí é muito fácil. Então, a gente não precisa ter medo de realizar. Pego o meu cone, que já foi provado, ele vai lá no comprimento de trabalho, ainda faço uma condensação com ele. É interessante você pegar um instrumento ao rubro, como o maçarico, corta o cone e condensa. Então, nessa hora, se o meu dente tiver 2 ou 3 canais, eu faço um de cada vez. Ah, mas eu fiz um de cada vez. Aí, aquele cimentinho que está lá na minha placa de vidro começou a perder umidade e começou a ficar duro um pouco. Eu puxo um fiozinho daquele líquido para cá e manipulo que ele vai voltar ao seu estado inicial. Essa é a nossa vantagem que a gente tem de trabalhar com cimento biocerâmico da Simo. Você consegue levar ele no ponto que você quer. Depois de alguns segundos ou minutos que você está trabalhando com ele dentro do canal, e aquele remanescente da placa de vidro e começou a endurecer, você puxa um pouquinho do líquido que ele volta. Então, não tem perda de cimento. Tá bom, pessoal? Então, a gente consegue trabalhar perfeitamente. Vamos falar um pouquinho aqui, que já está quase acabando, do Simo HD.
O Simo HD é da caixinha verde, que agora a gente já sabe, ele tem a radiopacidade de quem? Da dentina, tá? E ele tem um tempo de presa um pouco mais rápido do que o outro para obturar, porque ele precisa endurecer um pouquinho mais rápido para tampar aquele furo e eu continuar procurando o meu canal. A resistência dele, ó, é 65 megapascal, ideal para uma dentina, para uma força mastigatória, e o pH alcalino. Então, quando eu tenho uma perfuração, e essa perfuração chegou para mim, ou eu realizei, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer daquela perfuração e vou procurar a entrada do canal. Achei a entrada da luz do meu canal, eu vou instrumentar o terço cervical e vou instrumentar o terço médio desse meu canal. Para quê? Para que eu possa colocar um cone de gutapercha sem nada, do jeito que eu coloquei aqui, ó, dentro do meu canal que eu pré-instrumentei cervical e médio. Para que a hora que eu for colocar o meu cimento reparador para tampar este furo, ele não vai entupir o meu canal. Então, é assim que eu faço. Primeiro, eu limpo, acho a perfuração, deixo ela, posso até fazer uma cauterização dela aqui com instrumento quente, para parar de sangrar. Vou atrás da entrada do meu canal, pré-instrumento cervical e médio, apenas com a radiografia aparente, eu sei o comprimento cervical e médio, não fico preocupado em tamanho de instrumentação. Coloco ali um cone medium, um fine medium, que ele entre sem nada dentro do meu canal. E deixo ele ali. Manipulo este meu cimento, pessoal, numa consistência de cotosol. Tá? É uma manipulação durinha. Do jeito que vocês viram lá manipular, eu vou agregar um pouco mais do pó no meu cimento e vou colocar ele aqui. A hora que eu colocar ele, eu vou nessa hora pegar um algodão seco, fazer uma bolinha e comprimir nessa região. Quando eu comprimir essa região com algodão seco, jogo um ar, desidrato ele para que o tempo de presa dele acelere e eu possa, depois de 2, 3 minutos, remover esse meu cone de gutapercha, porque não vai grudar no cimento. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a luz do meu canal para eu continuar procurando e tratando o meu canal. Como visualizamos aqui nessa radiografia. O paciente chegou para mim dessa maneira, eu localizei a luz do canal, pré-instrumentei o canal até o terço médio, tampei o furo com cimento HD, que tem radiopacidade dentinária, que está aqui. Depois de 3 minutos, tirei esse meu cone e continuei o tratamento endodôntico do paciente. Então, para a perfuração radicular, ele é fantástico, tá? Então, a gente consegue, esse também é um outro caso, que foi realizado tampando o furo, a perfuração, ó, tirou-se esse núcleo, que para mim nem é núcleo, né? É uma peça protética e provisória, foi utilizado como núcleo. Aí eu achei a gutapercha, então eu desobturei uma parte dessa gutapercha, coloquei aqui um cone de gutapercha sem cimento e tampei esse furo com cimento de HD, aqui está. E depois obturado com cimento HP e apenas um cone. Então, nós temos essa capacidade de salvar os dentes, por quê? Porque a gente lembra do início daquela aula, lá dos primeiros slides, onde a gente tem o quê? A ligação iônica, com aqueles íons se ligando ao carbono da dentina. E o cimento se ligando ao ligamento periodontal fora da dentina. Então, eu tenho uma indução de pH 12 e de ligação iônica. Aqui também é uma perfuração do assoalho nesse molar. Aqui a gente visualiza uma entrada de um canalzinho, outro, e o colega foi fazer uma perfuração na lateral, né? E aonde foi tampado. Então, para vocês verem como que o cimento fica, ó, esse cimento ele tem um pouquinho de textura mais dura, a gente tem que preparar ele igual um cotosol, um simpate, na consistência dura,
uma massa de vidraceiro, você pega, leva ele aqui com a própria espátula ou um Rollenbeck, ou o que quiser, pega uma bolinha de algodão seca e comprime. Na hora que a gente comprimir, ele vai assentar em toda a superfície aqui. Ah, mas e se ele entrar aqui na entrada do canal? Pega uma sonda, uma sondinha reta, você tira esse cimento que entrou ali sem dificuldade nenhuma. Joga nesse momento, joga ar para a gente desidratar essa área do cimento onde colocamos a perfuração. Ele vai endurecer mais rápido, tá? Ele vai endurecer mais rápido. E aí a gente consegue continuar trabalhando a gente consegue continuar trabalhando na entrada dos canais, tá bom? Então, aqui a gente visualiza a entrada do canal, a perfuração tampada e a radiopacidade do cimento, pessoal. Olha, todo o cimento aqui tamponado. Pessoal, só vou pedir, por favor, para desligar o microfone, para não dar interferência aqui, tá? Então, a gente consegue visualizar aqui todo o cimento preenchendo aqui a câmara pulpar. A radiopacidade dele é da dentina. Eu não visualizo na radiografia. Aí eu consigo fazer o quê? Trabalhar com o meu cimento e reforçando a câmara pulpar. Nessa época, a gente reforçava com Simon HD, a própria câmara pulpar. Mas hoje, eu vou mostrar para vocês que a gente utiliza para reforçar a câmara pulpar esse cimento que foi lançado recentemente, o Simo DTA, que é utilizado em várias áreas, que vamos falar dele agora. O Simo DTA é um cimento que veio proveniente dos dois cimentos, portanto, a bioatividade dos três é a mesma, só que ele tem uma utilização além da endodontia. E olha só, um artigo foi publicado agora, dia 2 de fevereiro, mostrando a sensibilidade dentinária, quer dizer, a dessensibilidade dentinária, utilizado como base das restaurações cavitárias. E foi mostrado que a dessensibilidade foi muito bem acentuada quando utilizamos ele como base das restaurações. Então, este cimento DTA, ele tem, como eu falei, pessoal, já está acabando, tá? E depois nós vamos fazer um bate-papo, responder todas as perguntas, as dúvidas. Ele é utilizado como dessensibilizante dentinário em cavidades profundas, aquelas cavidades cervicais de colo, onde a gente tem uma bifração, você coloca um pouquinho dele, a textura dele também é igual ao cimento reparador, igual ao cotosol, bem durinho, acomoda com algodão e já você joga o ar ali alguns segundos, já pode fazer até o ataque ácido e pôr uma resina por cima. E na mesma hora, ele tira a sensibilidade do dente. Proteção pulpar direta, proteção pulpar indireta, remoção seletiva para pacientes especiais e também para criança. O que é uma remoção seletiva? Você não precisa remover todo o tecido cariado e expor aquela polpa. Desde que aquele dente não esteja necrosado, esteja apenas inflamado, você consegue remover aquela inflamação, reverter aquele quadro, utilizando apenas o cimento. Preenchimento de cavidade sem esmalte, sem suporte. Aqui a gente consegue visualizar uma base do cimento colocada antes da restauração. Isso aqui foi realizado em posto, na UBS, em posto de saúde. Muitas prefeituras já estão utilizando esse cimento nas prefeituras para atendimento aos pacientes. Casos assim, onde a gente tem cavidades profundas, que você visualiza lá, se eu for continuar removendo esse tecido cariado que sobrou aqui dentro, o que vai acontecer? Vai expor a polpa. Então, como é um material de pH 12, você deixa ele durinho, coloca, acomoda um algodão, ele vai assentar naquela superfície
daquela dentina alterada, naquela dentina ácida, de pH ácido. Na mesma hora, ele vai começar a produzir uma elevação do pH, um pH básico, e aí a gente vai conseguir fazer um condicionamento na mesma sessão e já colocar a resina por cima. Ou, se você quiser colocar um ionômero e depois abaixar, ou se você quiser colocar ele inteiro, apenas o cimento, é importante jogar um ar, deixar alguns minutos com ar, passar um adesivo resinoso, polimerizar e pode dispensar o paciente. Na outra sessão, pessoal, é só pegar uma broquinha esférica, baixar um pouquinho o cimento, fazer o ataque ácido e colocar a resina. Então, são casos que a gente tem como capeamento pulpar direto. Na mesma sessão, aqui a gente já condiciona o esmalte e já põe a resina por cima. O paciente fica assintomático. É impressionante casos que a gente tem visualizado. Inclusive, capeamento pulpar profundo, indireto e direto. Quando eu tenho uma exposição pulpar, mas o dente não está necrosado, eu posso fazer uma base até no meio da coroa, ele não escurece o dente, porque ele não tem metal, e eu já faço a restauração por cima. Às vezes, aquele paciente de urgência, se você colocar um ionômero aí, vai cair esse ionômero, e o ionômero não vai aderir, não vai virar uma dentina, o ionômero não vai fazer com que aquele tecido cariado paralise a sua evolução, tá? Porque ele não tem pH alcalino, e aí a gente consegue utilizar em várias áreas. Aqui, remoção seletiva em escolas, onde é feita apenas uma curetagem daquela dentina, um isolamento relativo e colocado cimento, passado o adesivo e dispensado a criança sai mastigando sem dor nenhuma. Aqui, em pacientes especiais, nós tivemos assim a utilização em várias áreas, em vários locais. Aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu estou, a prefeitura já faz mais de um ano que utiliza no posto de saúde. Eu trabalhei como dentista na prefeitura durante 26 anos, me aposentei o ano passado em aposentadoria especial, com 25 anos, e tive a oportunidade de utilizar o cimento lá na unidade básica de saúde. É muito favorável, muito favorável. Bases profundas, onde você vai ter que remover o tecido, fazer o canal, e para depois o paciente não voltar com o dente de câmara pulpar fechando ou já com dor, colocando o biocerâmico, já restaura na mesma sessão e o paciente fica assintomático. Tá bom, pessoal? Então, são casos que a gente não teria o mesmo sucesso se a gente utilizasse aqui um dical, um hidróxido de cálcio. Por quê? Porque o biocerâmico não é um hidróxido de cálcio. Ele é um material rico em silicatos de cálcio, óxido de cálcio, fosfato de cálcio, e ele dá uma ligação iônica, ele vira uma dentina artificial, tirando a sensibilidade dentinária. Aqui, como eu falei, nas unidades básicas, utilizando cimento, né, em remoção seletiva. E o importante dessa utilização desse cimento DTA em rede pública, principalmente nessa pandemia que foi utilizado, custo menor, pouco aerosol, rapidez e sessão única. O paciente ele não volta. Por quê? Porque ali virou uma dentina que, se ele perder a restauração superior, aquela base que ele vai ter de biocerâmico não vai se desprender. E aqui, para a gente só finalizar, essa manipulação do cimento é a mesma daquela que vimos lá. Divide-se ao meio, utiliza-se a espátula pequena, vai aglutinando, deixa ele aonde? Deixa ele com uma textura mais durinha, pessoal. Uma textura agora não flow, uma consistência putty, que eu digo, aqui em Minas Gerais, a gente tem o palavreado mais informal, que é uma consistência de potosol. Olha lá, levo, coloco no meu dente, uma consistência durinha, pego o algodão seco e pronto. Está feito esse meu tratamento. Jogo o ar 30 segundos. É importante você jogar esse ar 30 segundos. Por quê?
porque você vai acelerar o tempo de presa aqui, e você já pode fazer o ataque ácido, um condicionamento ácido, e colocar a resina, ou pode mandar a criança ou o paciente embora dessa maneira, apenas passe um adesivo para que, a hora que ele sair ali, a bolacha que ele for comer, alguma coisa ali, não vá começar a quebrar. Lembra que o cimento biocerâmico, ele tem fases de cimentação, tá? Mas a gente consegue liberar o paciente assintomático dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então, essa parte é muito importante a gente saber a manipulação e vocês vão experimentar. Lá no site da Simo, da empresa Simo, todos os artigos, tem mais de 10 artigos científicos lá. Nós temos lá vídeos, lives, e lembrando que os dois cimentos aqui, da caixa azul e verde, são para obturar o canal da caixa azul, este para tampar a perfuração. E este Simo DTA, eu posso fazer ele um núcleo de preenchimento. Eu vou blindar a entrada do meu canal. Eu não preciso colocar nada no assoalho e na entrada do meu canal, colocando apenas ele, que vai ser um núcleo de preenchimento para aquele dente, para aquela coroa. Tá ok? Então, eu não sei se eu consegui que vocês aqui tirar as dúvidas de quase todo mundo aqui, e eu vou apenas pedir para a professora Ana para ela direcionar as perguntas, né? E se a gente conseguir aqui fazer um bate-papo, pode perguntar as dúvidas que acho que escreveram aí no chat, né? Isso. Foi sensacional, viu? Estou encantada. Eu trabalho no público, já vou querer Que legal, DTA aí. Nossa, o DTA, assim, está fantástico. Aqui na região nossa, já deve ter umas 6 prefeituras que já estão pedindo. E a Simo tem o César, que é responsável pelas licitações e no setor público, ele passa todo o descritivo, sabe? Está sendo muito bom, porque nós estamos podendo colocar a inovação a nível da população mais carente, sabe? Isso que é o mais importante, que quando eu comecei a pesquisar esse produto, junto com outro professor, o Zé Dias, a nossa intenção era justamente isso, deixar de ser um material só para ser utilizado em microscópio, em material apenas com pessoas que tivessem uma condição diferenciada e conseguir atingir a população mais necessitada, para tentar diminuir a perda de primeiros molares em escola, sabe? Então, é uma coisa que está nos ajudando muito, porque em alguns lugares que não tem endodontia, quando o dente ele não está necrosado, dá para se fazer a pulpotomia com o DTA no dente permanente. Tem um trabalho de uma professora de pediatria que fez com HD, pulpotomia de dentes descidos, foi a tese de mestrado dela, a professora Fernanda, que não teve nenhuma perda nas pulpotomias, colocando o Simo direto, apenas faz a remoção da polpa coronária e põe ele direto. Deixa um algodãozinho para dar uma hemostasia enquanto manipula o cimento e já tira o algodão e coloca ele lá. Nem analgésico precisou dar para as crianças. E não fechou a cavidade. A bioatividade continuou lá no ápice, na raiz. Então, o importante é que a gente tenha essa possibilidade de fazer esse procedimento de pulpotomia em locais que não têm acesso endodôntico, não tem tratamento endodôntico, né, no setor público com o Simo DTA. Com certeza, fantástico. Vamos ver aqui o que o pessoal falou. Primeiro, a Paula falou que ela tem uma dica, que ela leva o material com EasyClean dentro do conduto, porque é bem seguro, né? Plástico, não vai acompanhar a curvatura. Perfeito, Paula, perfeito, isso mesmo. Quanto mais você levar o material sem medo de jogar ele com bastante força lá no ápice, melhor vai ser. Excelente. Beleza.
O Marcos Antônio está perguntando, professor, aquela sensibilidade das restaurações profundas, inclusive cervicais, desaparece utilizando cimento específico de vocês? Na mesma hora, no mesma sessão. Depois que você coloca, você quando joga, faz o condicionamento ali na superfície do esmalte, você joga a água, o cimento não se dissolve. E o paciente não sente nada se ele não tiver anestesiado. Ele já tira a sensibilidade imediata. Por quê? Por causa da ligação iônica que já ocorre. Assim que coloca o carbono da dentina, ele puxa aqueles radicais livres e já forma aquela ligação, já começando a trabalhar o pH. É fantástico. Show de bola. Quem está perguntando aqui, qual a adesividade da resina ao material? É igual à dentina? É igual a adesividade da resina no material é a mesma da resina na dentina. Por quê? Porque o cimento biocerâmico ele vira uma dentina artificial. Então ele responde como uma dentina e com a mesma abertura de poros quando a gente faz o condicionamento ali. Só que com um detalhe, ele é um material que vai elevar o pH, é um material bioativo. Então isso que é muito fantástico, né? Que a gente consegue isso aí. O professor Ridalto aí está participando conosco, eu mostrei lá o caso clínico dele. Um abraço aí para o professor Ridalto, lá de Governador Valadares. Caso fantástico, né, professor? Depois você dá um alô aí para a gente. Mas vamos lá, professora Ana. Vamos lá. Larissa perguntou, pediu para colocar depois as imagens, os 3 cimentos. Depois ele coloca, Larissa, quando terminar de responder. Tá. Coloco sim. A Liliane falou que usa na rede pública municipal de Pouso Alegre, com resultados fantásticos. Isso, a Liliane é a coordenadora da saúde bucal. Ela defendeu uma tese de mestrado utilizando o cimento nosso, do CIMO, na saúde pública, e assim, foi fantástico o resultado, o número de dentes salvos. Então, ela defendeu recentemente o mestrado dela, utilizando o cimento CIMO na rede pública. Muito, muito bom. E o César está fazendo já o merchan dele aqui, né? 5% de desconto. Ó, que beleza! Direto comercial. Vem cá, já tem aqui na Bahia, você sabe dizer se... Eu acredito que deve ter, sim. Tem algumas dentais que já por aí. É o César que vai poder falar. César, responde aí para nós. Eu vou passar para César o contato de uma dental lá Vitória da Conquista, que é assim, sempre que eu faço parceria com alguma, tipo a Ângelos, eles botam lá nessa dental, e eu já encaminho os alunos para lá. Geralmente faz um precinho para os alunos, entendeu? Aí eu vou perfeito. O César está falando que quando tem alunos assim que participam de live, tem desconto para comprar direto com o César. Pronto, beleza. Aí a dental não dá esse desconto, aí pode comprar direto que a gente despacha, ele despacha lá. Pronto, já vamos fazer teve alguém que perguntou sobre a sombra. O cimento DTA, ele não deixa sombra, porque a cor dele é off-white. Então, a gente consegue essa cor off-white, que é um gelo, né? Ele fica apenas gelo na hora da manipulação, depois ele fica branco, a hora que ele vai tomando presa. Então, ele não deixa sombra, a resina fica perfeita, você pode fazer sem problema nenhum. O Caio César Souza, é o professor que dá aula comigo, ele está aí presente também, é de Minas. Caio, se apresente aí, faça aí, veja se você tem alguma dúvida, quer conversar com o professor. Tranquilo, Ana, tranquila. Parabéns aí pela apresentação, professor Sérgio. Obrigado, professor Caio. Foi muito interessante. Prazer aí tê-lo aí conosco. Pois bem, a gente não conhece, né? Eu não conhecia esse cimento. Sim. Falar a verdade, eu já tinha visto num congresso, mas aquela coisa, a gente às vezes passa no stand de uma vez e não para ver, né? Foi muito boa a apresentação do senhor. Vamos vamos utilizar lá nos cursos e depois te damos um retorno. Com certeza. É isso que a gente pede para todo colega, experimente. Experimenta porque vai saber. E, infelizmente, a gente não consegue ter essa explanação igual eu pude ter essa oportunidade, né, que vocês me deram, porque depois que a gente
passa por essa explanação, essa orientação, conta a história da evolução das pesquisas, a pessoa fala, nossa, mas então é diferente do que eu vi, muito rápido. É diferente, né? Mas a gente deixa assim, utilize que depois o resultado você mesmo vai tirar a conclusão, né? Isso que é mais importante. Eu já estou, inclusive, visualizando 2 casos que nós vamos utilizar, que os alunos, inclusive, estão aí assistindo a aula, viu? Nós vamos dar o retorno, sim, logo, logo. Ah, perfeito. Um abraço, parabéns. Ah, obrigado. E pode me chamar a hora que precisar aí, a professora Ana tem meu WhatsApp, pode passar para os alunos se alguém tiver dúvida, não tem problema não. A gente adora resolver o problema dos pacientes, né? Pronto, um abraço. E a boa notícia para os alunos é que vão receber, né, um kitzinho aí de brinde que o professor Sérgio mandou para todo mundo experimentar e depois dar o feedback. Inclusive, a gente tem alguns trabalhos de TCC para fazer, né, da especialização. Quem sabe não sai algum trabalho com esse material, né? Oh, perfeito, perfeito. Nós aqui na especialização, desde o começo, ao invés de ser feito monografia, a gente faz um projeto de pesquisa, como até um relato de caso, né? Nós também. Cima disso, para poder a gente utilizar. Então, nós temos assim a utilização desse material há mais de 15 anos, nos nossos cursos de especialização, justamente por causa que o Comitê de Ética ele sempre aprovou e nós podemos fazer essa evolução de pesquisa também na casuística da clínica com os pacientes de endo. Então, é muito bacana, é muito legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone para perguntar alguma coisa? Falem agora ou calem-se para sempre. Pode perguntar, pessoal. Aqui não tem ninguém importante, não. Todo mundo é igual. Acho que não está com vergonha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não estou vendo mais nada no chat. Deixa eu ver aqui. Bom, professor, eu acho que todo mundo deve estar satisfeito. Eu gostei muito. Eu trabalho ainda na prefeitura. Ah, que legal. Eu vou usar. Usa sim, experimenta o DTA e pode entrar em contato essa parte de prefeitura. O César, ele é o representante comercial da empresa. Ele já faz todo o trâmite. Ele trabalhou 10 anos com empresas fazendo esse trâmite de licitação. Então, ele te dá toda a orientação. Não tem problema, não. Pronto, eu vou entrar em contato com ele e vou ver se botar ele em contato com a prefeitura também. Eu vou levar as amostras, que eu tenho algumas que eu recebi aqui, para já dar um feedback até para eles. Eu conversei hoje com a coordenadora lá. Legal. Falando com ela que, às vezes, criança de 7, 8 anos, 10 anos, perdendo o primeiro molar, se você pode, pelo menos, dar uma sobrevida, né? Sim, e pode dizer a eles lá da prefeitura que a gente pode marcar uma aulinha igual a essas para os dentistas da prefeitura para tirar dúvida, orientar como usa. O César, quando enviar alguns produtos, né, de amostra para eles experimentarem, não tem problema não. Pronto, show de bola, show de bola. Então, mais uma vez, queria lhe agradecer aí a disponibilidade. A aula foi maravilhosa. O produto que bom. É bastante promissor. E aí a gente vai experimentar e depois vou lhe dar o feedback. Tá, legal. Eu agradeço muito, professora, pela oportunidade aí. Um abraço aos colegas todos aí, tá? Aí, ó, professora, as professores, aos ex-alunos, né, de especialização. E dizer para a turma que está aí na especialização aí na Bahia que eles estão no caminho certo. Estão no lugar certo, porque são pessoas que querem sempre inovar, né? As professoras que querem inovar são aqueles que não escondem nada do aluno, né, professor? Então, muito legal. Com certeza. Nosso lema é esse. A gente tem aula lá de especialização e aperfeiçoamento e a gente está lá para ensinar a quem quiser aprender, né? Isso aí, é isso mesmo. Então, boa noite, muito obrigado, gente. Um abraço para todos aí. Muito obrigada.